Boa tarde. Espero que não estejam bravos comigo. Tivemos esse imprevisto, irmãos, mas graças a Deus Ele nos trouxe em segurança, apesar dos ocorridos. Fico feliz, é uma honra estar aqui com todos os irmãos, nas várias igrejas, e me senti privilegiado poder compartilhar com todos vocês, nesta tarde, a palavra do nosso Senhor. Esse é gentil. Obrigadão, Murilo. E é uma honra, irmãos, mais uma vez poder estar com cada um de vocês aqui, revê-los, rever cada rosto conhecido e espero conhecer os que ainda não conheço. Vamos para a parte mais importante? Abrir nossas Bíblias no livro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 14, será o versículo-chave dessa mensagem. Nós não vamos nos ater somente a esse versículo. Nós vamos discorrer sobre a história. Vamos fazer mais uma oração e aí nós passamos a leitura. Oremos. Pai amado, na Tua presença, Senhor, neste momento, nós viemos Te agradecer por esse dia. Te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, pela proteção, pelas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Senhor, neste momento nós também Te pedimos, ó Pai, por cada um que aqui presente está, por cada jovenzinho, por cada irmão. Que o Senhor, ó Pai, seja com todos nós, que o Senhor possa neste momento nos dar condições, que o Senhor abra, ó Pai, os nossos corações, a nossa mente, e que possamos de fato entender, ó Pai, os Teus propósitos nesta tarde, aquilo que o Senhor tem a nos dizer pela Tua palavra, Senhor. Pedimos também por aqueles que ainda não conhecem a Ti, por aqueles que têm relutado, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dessas almas. Que o Senhor, ó Pai, cada dia mais dê chances, dê oportunidades para que, de fato, haja arrependimento, haja conversão, haja um coração contrito e quebrantado, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós também Te pedimos por aqueles que estão enfermos, aqueles que têm passado momentos difíceis. O Senhor sabe, ó Pai, das dificuldades de cada um, das nossas necessidades. Senhor, nós Te pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça, pois carecemos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos gratos por tudo, e oramos a Ti. Amém. Esther, capítulo 4, versículo 14. O versículo nos diz o seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Vamos deixar um pouco mais fácil. Se você ficar calado agora, ajuda e livramento virão de outro lugar para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. E quem sabe, se não foi exatamente para este momento que chegou até esse lugar. Era o ano por volta de 479 a.C. A Babilônia havia caído. O Império Medo-Persa agora estava governando no mundo, e no coração desse império
numa cidade chamada Suzã, um rei reinava com poder absoluto. O nome desse rei era Assuero, também conhecido como Xerxes I. Os seus banquetes duravam 180 dias. O seu palácio tinha colunas de mármore, sofás de ouro, cortinas de linho penduradas em argolas de prata. Ele era o homem mais poderoso da terra, mas era também um homem volúvel, um homem instável, ferido no orgulho, bastante orgulhoso. E foi nesse mundo que uma jovem órfã, judia, criada por seu primo, ela foi lançada na correnteza da história. O nome dela era Hadassa, mas no palácio a chamavam de Esther. E a pergunta que grita por trás de cada cena dessa história é: onde está Deus? Onde está Deus? Porque no livro inteiro não vemos a menção do nome de Deus. Nenhuma vez. Não vemos um anjo sequer. Não encontramos nenhum milagre, nenhum profeta fala, nenhuma voz ecoa, apenas silêncio. Apenas silêncio. Mas é no silêncio que Deus mais trabalha. É no silêncio. A história, ela começa com um escândalo. A rainha Vashti, esposa de Assuero, no primeiro momento ela se recusa a exibir sua beleza diante de um banquete de bêbados. Em um ato de dignidade, essa mulher ela perde a coroa. E então um decreto real foi emitido, que todas as mulheres obedeçam a seus maridos para que o império não desmorone. Um decreto de homens inseguros tentando manter o controle através do medo. Que absurdo. Então, anos depois, Assuero sente o vazio. Ele sente esse vazio. E aí os conselheiros chegam nele e dão uma solução. Reunir moças, as mais belas do império, prepará-las com cosméticos por 12 meses, um banho de beleza por 12 meses, e colocá-las, cada uma delas, diante do rei, para que ele escolha a sua nova rainha. Um concurso de beleza, mas com um cheiro de cativeiro. Então, Esther, ela é levada. Mas sabe o que é o pior? Ela não se inscreveu nesse concurso de beleza. Ela não se inscreveu. Ela não se ofereceu para esse concurso. Ela simplesmente foi levada. Uma jovem sem nome, entre outras centenas de jovens que lá estavam. Uma menina judia entre os persas. Uma flor do deserto, levada para uma estufa dourada. E ali, onde tudo parecia errado, tudo estranho, Deus começa a mover peças invisíveis. O texto diz, lá no capítulo 2, versículo 15, bem no finalzinho, o texto diz que Esther, ela alcançou graças aos olhos de todos que a viam. Então, quando ela chega diante do rei,
Ele a ama mais do que todas as outras moças que estavam lá. E ela é a coroa da rainha da Pérsia. Uma órfã, uma estrangeira, mulher, agora sentada no trono do maior império do mundo. Mas Deus ainda está em silêncio. Enquanto isso, um outro homem se levanta, chamado Amã, um amalequita, descendente de um povo que Deus havia ordenado destruir. Ele iria destruir esse povo. E este homem, ele é exaltado pelo rei Assuero como o segundo no reino, o segundo mais importante. Todos se curvavam diante deste homem, todos, menos um, Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se curva, ele não se dobra, ele não finge. Porque o povo de Deus, ele pode estar no exílio, mas o coração ainda deve lembrar de quem é e de quem ele serve. Então Amã, diante dessa situação, ele se enfurece muito, fica furioso e ele decide: não basta matar Mardoqueu, não basta acabar com este homem, é preciso matar o seu povo, matar todos, homens, mulheres, crianças, matar todos, um verdadeiro extermínio em massa. E aí ele vai e convence o rei a assinar um decreto. Um decreto que, segundo a lei dos medos e persas, não podia ser revogado. Uma vez assinado, não podia voltar mais atrás. Então o destino do povo de Deus está selado agora. Eles vão morrer. Não tem um anjo, não tem fogo caindo do céu, não tem mar se abrindo. O que nós temos aqui? Silêncio. Apenas silêncio. Mas Deus ainda está escrevendo. Quando Mardoqueu, ele ouve o decreto, ele rasga suas vestes, ele se veste de pano de saco. Enquanto Esther, lá no palácio, ela não sabe de nada. Não sabia o que estava acontecendo. Ela está segura, agora ela está rica, bem cuidada. Só que Mardoqueu, ele envia um recado para Esther que ecoa até hoje. Voltando lá no versículo 13 do capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 13, Mardoqueu envia esse recado para Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: Esther, não imagines no teu íntimo, aí no seu coração, que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Não vai pensando isso, não. E aí então no versículo 14, vem a frase que muda a história. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. A pergunta é, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe se Deus, Esther, não te posicionou exatamente aonde está, mas não para conforto, não para aplauso, mas para propósito. Quem sabe? Esther treme, porque ir até o rei sem ser chamada podia custar a vida dela. A lei era clara, só entrava quem fosse convocado. Mas ela decide fazer o quê? Jejuar. Então ela jejua por 3 dias, 3 noites, sem comida, sem água, sem garantia de nada. Preste bastante atenção.
sem garantia de nada, de que nada disso poderia dar certo. Mas olha o que ela diz no final do versículo 16, ainda do capítulo 4. No final do versículo 16 do capítulo 4, ela diz: se perecer, pereci. Vou fazer. Se perecer, pereci. Essa é a fé que move o mundo. É uma fé que não exige sinal. Ela não pediu sinal. É uma fé que não cobra segurança. Até porque ela fala, se eu perecer, pereci. É uma fé que apenas obedece. Então ela entra no salão do trono, o rei a vê, então ele estende o cetro, Esther vive, continuará viva. Agora ela tem a oportunidade de acusar Amã para o rei. Mas ela não faz isso de imediato. Ela convida o rei e convida Amã para um banquete. E depois, para um outro banquete. E ali, na diplomacia, naquela tensão, naquela urgência, Deus está orquestrando a queda dos ímpios, está orquestrando a exaltação dos justos, sem que ninguém perceba. Ninguém estava percebendo o desenrolar, o enredo da história. Amã volta para casa como? Feliz. 2 banquetes com o rei e com a rainha. Ele volta para casa feliz. Mas ele vê Mardoqueu mais uma vez. E como ele vê Mardoqueu? Prostrado, de joelho, de pé. E ele vê então Mardoqueu mais uma vez de pé. E aí ele, ouvindo os conselhos que lhe pareceram bem, o que ele faz? Ele se ira e fala o quê? Vou fazer, e manda fazer na verdade, uma forca de aproximadamente 25 metros de altura para matar Mardoqueu no dia seguinte. Só que algo estranho acontece. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir, uma insônia real. Pensa, o travesseiro mais caro do mundo não fez o rei dormir. O sono foi embora, porque tudo está prestes, na verdade, a virar a página. O que o rei faz? Ele pede o livro das crônicas do reino. Ele lê sobre o dia, exatamente sobre o dia, em que Mardoqueu salvou sua vida, denunciando conspiradores. E a pergunta que o rei fez: que honra foi dada a esse homem? O que ele ganhou por isso? Qual foi a resposta? Nenhuma. Nada. No momento exato em que Amã entra no pátio, olha só, no momento exato em que Amã entra no pátio para pedir a morte de Mardoqueu, o rei o chama e faz uma pergunta. Amã, o que se fará ao homem de quem o rei deseja honrar? O que você faria para honrar um homem que eu estou com vontade de dar a honra? Aí o que o Amã pensou? Bom, quem mais senão eu que vou receber essa honra, não é? Aliás, eu sou o segundo mais importante do reino. Então o que ele faz? Descreve uma honra digna de rei, um dia de rei. Cavalo real, coroa. Quero vestir a túnica do rei. E que isso seja
de uma forma pública. Quero que todos vejam. E o rei diz: muito bom, faz isso para Mardoqueu. Humilhação, né? Escândalo. É uma ironia isso. O homem que construiu uma forca para matar Mardoqueu, agora deve honrá-lo publicamente. No mesmo dia, Esther denuncia Amã diante do rei. E o rei, furioso com aquilo, sai do salão. Aí Amã, ele tenta se salvar, e então ele se lança sobre Esther, implorando. E aí quando o rei volta, ele vê a cena. E aí ele pensa: Amã quer violentar a rainha? Então Amã foi enforcado. Na forca que ele mesmo construiu. Mas o decreto real ainda estava valendo. O povo judeu ainda estava condenado à morte. E então Esther intercede. Só que o rei não podia anular o decreto. Mas ele permite que um novo decreto seja escrito. O povo de Deus pode se defender. E naquele dia, quando os inimigos atacam, os judeus revidam e vencem. E Mardoqueu é exaltado. E um novo dia foi instituído ali, Purim, o dia em que a sorte foi revertida. O dia em que o silêncio de Deus revelou sua mão invisível. Agora, ouça com atenção e com o coração aberto, cada um aqui. Não é mais uma fala, não é mais apenas uma história. É um chamado a prestarmos bastante atenção. Quantas vezes nós oramos e não ouvimos respostas? Quantas vezes nós sentimos que ninguém nos vê, que ninguém nos escuta, que ninguém se importa? Quantas vezes nós pensamos: será que nem Deus está comigo? Mas há uma verdade que talvez possa doer. Não é porque Deus está em silêncio que Ele está ausente. Na maioria das vezes, Ele está trabalhando enquanto nós estamos reclamando. Na maioria das vezes, Ele está trabalhando enquanto nós estamos reclamando. Ele está alinhando situações, Ele está ajustando corações, Ele está preparando ambientes, mesmo quando você está aí pensando que Ele te esqueceu. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que fé é barulho, que é arrepio, que a gente tem que sentir, que é portas abertas sempre, oportunidades sempre. Mas a fé, muitas vezes, é andar no escuro, com a certeza de que Deus está no controle, mesmo sem entender nada. Mesmo sem entendermos nada. Esther não começou no palácio. Ela começou como? Órfã, escondida. Ela não foi chamada por escolha. Ela foi levada por força. E foi ali, no lugar onde tudo parecia errado, que Deus se posicionou para salvar uma nação. Será que nós entendemos isso?
Sabe aquele lugar de onde nós queremos fugir? De onde nós não queremos estar? Pode ser justamente o lugar onde Deus vai cumprir a promessa dele. Aquela escola onde você se sente invisível, aquela casa onde parece que ninguém te ama, aquela fase, na verdade, aquela fase da adolescência, da juventude, que ninguém entende, ninguém tem paciência. Talvez seja o seu Suzano. E ali, Deus provavelmente não vai te dar conforto. Ele vai te dar um propósito. Vai te dar um propósito. Meninas, escutem uma coisa. O mundo, ele quer que vocês se mostrem, que se vendam, que se destaquem por fora. Mas Deus, ele te chama para algo maior que isso. Para algo bem maior. Esther, ela venceu porque carregava temor, porque ela carregava obediência e uma graça verdadeira. Ela não precisou se exibir para ser escolhida. Ela só precisou estar onde Deus mandou na hora certa. Ser usada por Deus não tem nada a ver com popularidade, não tem a ver, na verdade, com santidade, com integridade. Meninos, prestem atenção também. Não é a sua força física que vai fazer a diferença, não. Seus músculos, sua aparência, sua inteligência, sua lábia. O que sustenta um homem diante de Deus não é o talento, é a convicção. É estar convicto. Mardoqueu, ele ficou de pé. Enquanto todos se curvavam, ele ficou de pé. Não por orgulho, mas por temor. E isso mudou a história. O que Deus está procurando hoje são homens de colunas retas, diante de homens que se prostram de joelhos diante de Deus. Porque o mundo ele está cheio de jovens tentando ser reis, reizinhos. Mas o reino, na verdade, ele não precisa de outros reizinhos. Ele precisa de servos que ouvem e obedecem. E talvez hoje você esteja vivendo um capítulo de silêncio, a fase da espera, uma estação da dor, onde as suas orações parecem que batem no céu e voltam, no teto e volta, né? Onde as pessoas decepcionam. Muitas vezes nós perguntamos, por que Deus me deixou aqui? Por que Ele me deixou desse jeito, dessa forma? Deus te deixou aí porque é ali que Ele vai te usar. Antes de abrir a porta, Ele forma o caráter primeiro. Antes de cumprir a promessa, Ele molda o coração. Antes de te levantar, Ele testa a sua fidelidade. O processo que você rejeita, que muitas vezes nós queremos rejeitar, é a preparação que Deus precisa, que Deus quer em nós. Sabe por quê? Como nós vimos na história, porque quando o tempo chegar, quando o decreto for assinado, quando o inimigo estiver armado, quando a dor parecer sem volta, Deus vai agir. E nós precisamos estar no lugar certo, com o coração certo, na hora certa. O rei, ele perdeu o sono na noite anterior. O livro foi lido na hora certa. Amã chegou no pátio no momento exato.
Não era sorte. Era Deus. E Ele está fazendo isso de novo. Hoje, agora, na história de cada um aqui. A pergunta é: estamos prontos? Ou nós estamos distraídos demais com as notificações que estão chegando aí no celular? Com os próximos desejos, com a próxima aceitação? Será que nós estamos discernindo o tempo? Nós somos chamados para algo eterno. Não para viver em função da próxima tendência, da próxima curtida, do próximo desejo, mas para carregar o nome de Deus a uma geração que esqueceu e se esquece cada dia do que é obediência. E agora a escolha está diante de cada um de nós. Nós vamos viver para nós mesmos? Ou vamos entregar nossa vida, mesmo que isso custe tudo? Se perecer, pereci. Usar a beleza para te seduzir ou para glorificar? Usar a influência para ser influencer, para aparecer ou para interceder? Sua força para dominar ou para proteger? Sua dor para se justificar ou para gerar compaixão? Será que vamos nos curvar como todos se curvam? Ou nós vamos permanecer de pé, ainda que sozinhos? Porque talvez você esteja exatamente onde está, não por acaso, mas porque Deus te colocou aí. Não podemos desperdiçar o processo. Não podemos desprezar o silêncio. Não podemos temer Suzã. Não podemos temer o anonimato. Porque o Deus que te chamou em segredo é o mesmo que vai te levantar diante dos homens. No tempo exato. E naquele dia, Ele não vai perguntar para você quantos te seguiram no Instagram, mas a quem você seguiu. Quem você seguiu? Ele não vai perguntar o quanto você brilhou, mas o quanto obedeceu. Ele não vai perguntar e nem vai olhar, na verdade, para a sua performance na academia, mas para o seu coração. E só os que permanecem fiéis, obedientes, vão ouvir dele. Muito bem, servo bom e fiel. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado pela atenção. Que tenhamos um final de noite excelente. Obrigado. Tá bom?